Olá, hoje vamos falar um pouco sobre quando as oportunidades aparecem e a gente não está esperando, quando a gente acha que a situação está só nos colocando para baixo, ou então está nos desfavorecendo, às vezes é ali em que está a oportunidade. Sobre isso, eu acho que a gente pode imaginar que também estou falando nesse tempo de Covid, nessa pandemia que nos fez mudarmos de rotina, mudarmos de vida. Eu acho que até mudarmos ou termos que adaptar nossas amizades, até a nossa alimentação. Eu lembro de uma situação, acho que eu tinha uns 11, 12 anos de idade, e que na época a gente adorava jogar futebol com meus amigos, com a turma, numa cidade interiorana. Na época funcionava assim, Viamão. E de repente eu tive um problema que eu considero, hoje pensando assim, parte de um desenvolvimento, mas é como se o meu, é como se o meu osso tivesse crescido mais do que o músculo. Então o músculo ficou tipo uma corda de violão afinada. Um problema de crescimento ali e isso me causou muita dor no joelho, muito inchaço, eu tive que me afastar de exercícios e tudo. E neste momento eu fui obrigado a parar de fazer tudo que eu fazia, então isso me mudou a rotina, numa época em que a gente está com amigos e tudo. Aí, para mim, como ficar em casa, eu olhava meus amigos jogando bola, que eu podia estar perto, mas não podia jogar, não podia fazer nada nem caminhar direito eu podia. Bom, aí eu estava em casa, olhava para o violão olhava para mim, olhava para o piano, a minha avó tinha um piano. Ah, com certeza, eu comecei a me dedicar para isso, entrei para aula de piano, estudei um tempo de piano, comecei a tocar violão em casa, ensinado por um tio meu que era músico, enfim. A gente começou a desenvolver aquilo ali, depois querer estudar. E a partir disso a gente começou a tocar instrumentos diversos, assim, com facilidade, até pela genética, né? E não só eu, minha família, todo mundo tem essa ligação. Se considerar meu pai e minha mãe, pelo lado das minhas famílias, os quatro lados dos meus avós, tem músico, poeta, por todos os lados. Artista, atores, gente de teatro, enfim, essa parte. Então, assim, eu descobri isto que eu nem sabia que era tão forte assim. Isso me conectou direto à sensibilidade, sabe? Naquele momento eu comecei a perceber a música como algo importante, a poesia, a literatura, e toda essa parte cultural que nos coloca ao sentimento, assim, diretamente ao sentimento. Então eu sofri um trauma, entre aspas, mas também encontrei uma saída, encontrei amigos que também gostavam disso. Na época, depois na sequência, a gente teve um período político na cidade de Viamão em que a gente conseguiu coisas muito interessantes do ponto de vista cultural. Tínhamos festival de música, tínhamos essa cultura muito forte. Então, com certeza eu participava, meus amigos participavam, a gente ensaiava em casa, a minha família, com a minha mãe, com meus irmãos, as pessoas viam outros amigos na rua bebendo, sei lá, usando droga ou fazendo qualquer coisa que eles quisessem. E a gente estava tocando violão, a gente estava ensaiando vocal em casa, a gente estava, né? Então, nos abriu essa porta, essa possibilidade, não só da nossa união familiar, que com certeza ampliou, mas também nos trouxe
essa vivência da música a partir de um trauma que pôde ser transformado em algo saudável. E aí, numa sequência, a gente acabou participando de festival, a gente acabou ganhando alguns festivais com músicas nossas, a gente acabou ganhando, às vezes, prêmio de melhor arranjo, melhor... Enfim, eu estou contando isso porque isso trouxe uma sensação muito boa de podermos estar vivos. E no próximo vídeo eu vou contar também, não só esse lado da música, mas vou contar um pouquinho também sobre a bike, a bicicleta, que foi super importante para mim, numa época em que eu também estava na música, mas também comecei a pedalar. Até o próximo, então.